Olá, meninas, boa tarde. Eu trouxe hoje aqui para a gente revisar o balanço hídrico, né? E aqui tem a prescrição. Ó, tem 2 horas, tenho que fazer 3 medicações, a gente vai ver direitinho. 3 horas eu tenho 2, 5 horas eu tenho 1 e 6 horas eu tenho 6 procedimentos, né? Então, a gente vai ver direitinho cada um. A gente vai lembrar um pouquinho o que é o balanço hídrico, para que serve, né? Por que eu vou fazer esse controle? Então, como a gente sabe que a gente está lidando com pacientes que estão em UTI, então a gente sabe que aquele paciente, na maioria das vezes, é o quê? É um caso grave, pode ser um pós-cirúrgico, né? Aquele paciente, ele tá utilizando vários dispositivos, pode ser um choque também, né? Como a gente já viu na aula, que existem vários tipos de choques. Então, o balanço hídrico, ele é para a gente conseguir mensurar como que aquele paciente está lidando com aquela terapia que ele está recebendo. Será que ele está tendo melhora? Será que ele não está tendo? Que a gente tem que mudar a conduta ou não? Então, a gente vai verificar isso aí. A gente vai conseguir ver detalhadamente como esse paciente está respondendo ao tratamento que ele está recebendo ali na unidade hospitalar. Então, a gente tem que lembrar, teve até uma questãozinha na EBSER, na prova, que falava assim sobre o balanço. O paciente, ele tinha recebido uma infusão de 1.500, né? E aí falava que ele tinha tido de perda 900 ml, que dava o total de 600, né? Aí a gente pergunta, esse balanço, ele é positivo ou negativo? Daí a gente pensa, positivo. Por quê? Porque ele recebeu mais do que perdeu. Então, quando isso acontece, a gente chama o balanço de balanço positivo. E se fosse o contrário? E se ele tivesse recebido 600, mas no final tivesse uma perca de 1 litro e 500? Então, ou melhor, 900. E daí ele teria um balanço negativo, que daria o resultado de 600 negativo. E se ele tivesse recebido 600 e tivesse perdido 600? Aí a gente chamaria de neutro. Então, a partir desse resultado, o profissional médico, ele vai conseguir verificar se ele vai continuar com aquela conduta que ele está tendo com aquele paciente, ou se é necessário fazer uma mudança. Né? Então, tudo vai ser para o benefício do paciente. Então, vamos começar. Primeiro, eu aconselho vocês que peguem uma reguinha, né? Para não se perder aqui, porque mesmo tendo aumentado aqui, eu não consegui mudar a estrutura do balanço. Então, ainda ficou fininho aqui, apertadinho. A gente vai verificar aqui o que é que essa prescrição está me dizendo. Aqui está me dizendo que 2 horas da manhã, aqui são 2 horas da manhã, ele recebeu um concentrado de hemácias. O que é um concentrado de hemácias? 298 ml. O concentrado de hemácias nada mais é do que uma parte líquida do nosso sangue. Então, ele é um hemocomponente, né? Então, aqui, bem aqui no cantinho, a gente consegue ver o nome hemocomponente. Bem aqui nessa linha aqui, ó. Aí eu vou procurar aqui hemocomponente, que foi às 2 horas. Certo? 2 horas. Então, eu vou colocar aqui o valor de 298 ml, às 2 horas da manhã. Eu vou anotar bem aqui. 298. Pronto. 298. Aí, na mesma hora, 2 horas, ele também recebeu lactulose, que é para poder ajudar na motilidade gastrointestinal dele. Só que aqui é na sonda nasoentérica. Vocês ainda lembram qual é a sonda nasoentérica? Será que é aquela que vai até o estômago ou é aquela que vai até o intestino? A gente aprendeu em tratamento cirúrgico que entérico é relacionada a quê? A intestino. Então, a gente sabe que é aquela que possui o fio guia, aquela que ela é mais maleável, né? Então, a gente vai ver aqui 2 horas. Vamos procurar aqui onde é que tá a sonda. Medicação
sonda, medicação oral ou sonda. É uma medicação, não é uma nutrição. Então, se é medicação, eu vou colocar aqui na medicação. E foi 2 horas. Foram 20 ml. Só que a gente sabe que tudo que a gente vai fazer referente à sonda, a gente tem que fazer o quê? Uma limpeza no sistema. E essa limpeza no sistema, ela pede também 20 ml. Mas aqui eu não tenho espaço da lavagem da sonda, então essa lavagem vai ficar exatamente aqui, ó. Então vamos primeiro lavar 20 ml, né, para lavar. Então vou ter que lavar 2 vezes. Eu vou ter que lavar antes de infundir o medicamento e depois que eu fizer essa infusão. Então 20 mais 20 vai dar 40, né? Então 40 a gente vai colocar aqui. E na medicação sonda, eu vou colocar o valor que eu fiz, que eu infundi de lactulose, que é 20 ml. 20 ml, certo? Ok. Então, depois dessas 2 horas, eu tive um medicamento endovenoso, que é uma dipirona, certo? Dipirona 20 ml. Então, vamos procurar aqui onde é que está a medicação endovenosa. Está bem aqui no meio, né? A medicação endovenosa, aonde que é? Não é na veia? Não é no acesso do paciente? Então, como é que eu vou fazer isso? Para eu poder fazer essa dipirona, eu vou precisar primeiro deixar aquele acesso pérvio. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar fazer um flushzinho de 10 ml, pelo menos 10 ml. Tem algumas condutas que vai dizer 5, vai dizer mais. Então, tudo que é feito no paciente de UTI é muito controlado. Então, vou precisar colocar aqui no meu balanço esse flush também. Então, se foram 10 ml que eu vou utilizar aqui, então eu vou fazer 10 ml. Deixa eu anotar aqui para ficar melhor para vocês. Eu vou fazer o quê? Vai ser 10 ml do flush, né, de soro, mais 20 ml da minha dipirona diluída, mais 10 ml novamente para garantir que aquele medicamento foi para o lugar certo. Então, aqui eu vou ter um total de 10, 20, 30, 40. 40. Então, vou anotar 40 aqui na medicação endovenosa. Medicação endovenosa às 2 horas. A mesma linha aqui, ó. Mesma linha. Medicação EV 40. Pronto. E aí, 3 horas, a gente teve mais um medicamento. 3 horas é um bromoprida. Novamente, eu vou precisar fazer o quê? Passou de 1 hora, né? Então, eu vou de novo deixar aquele acesso pérvio com 10 ml, mais 20 ml do bromoprida e mais 10 ml. Vai dar o total de 40 endovenoso aqui, às 3 horas, aqui abaixo. Mais 40. Certo? Pronto. E aí, depois, a gente tem às 3 horas aqui uma perca, não é mais um ganho. A gente verificou aqui que esse paciente, ele tá em sonda vesical de demora. Se ele tá em sonda vesical de demora, eu vou colocar o que aqui na diurese? SVD, né? Sonda vesical de demora. Eu preciso descrever que o meu paciente, ele está utilizando a sonda. Então, eu venho pra cá e vi que foi 3 horas que ele teve uma diurese de 200 ml. Ele perdeu 200 ml. Então, vou colocar aqui 200. Ótimo. Aí, depois, 5 horas, a gente vai pular, não tivemos nada 4 horas. E 5 horas a gente teve mais um medicamento. Que medicamento foi esse? Foi um omeprazol endovenoso. Mais endovenoso aqui, 5 horas. E, novamente, a gente vai fazer aquele esqueminha. 5 horas, eu vou colocar 10 ml de flash, só que agora a gente não tem 20, a gente tem 10. Então, vai ser 10 ml do flush para deixar o acesso pérvio, mais 10 ml do medicamento omeprazol e mais 10 ml. Então, vai ser 30 ml às 5 horas na medicação endovenosa. 30 ml. Ok, 30 ml certinho. E depois a gente vai ter um monte de coisa 6 horas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Muito medicamento 6 horas. Vamos verificar aqui o que é que tem. 6 horas eu vou ter o quê? Eu vou ter... O primeiro vai ser o hidrocortisona.
endovenoso e a escopolamina endovenoso também. E ainda tem o tramadol, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar direitinho, que é pra gente não errar, né? Então, vai ser como? Pronto, aí como é que a gente vai fazer aqui? Que a gente tem 6 horas, é a hidrocortisona de 20 ml. Eu vou precisar deixar o acesso endovenoso PERV, então eu vou colocar 10 ml o flash, 20 ml do medicamento, mais 10 ml novamente para deixar o acesso ok, né? E aí depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar colocar o Buscopan, né? Então, no Buscopan, a gente vai precisar fazer 20 ml. Esse acesso não já tá fluido, então vai ser 20 ml. E depois dessas 20 ml, eu vou colocar aqui mais 10 ml. Após essas 10 ml, eu vou precisar colocar o meu tramadol, que é 100 ml endovenoso. Então, vai ser 100 ml. Como é 100 ml, ele com certeza não vai correr imediatamente. Então, agora eu não vou fazer flush nenhum. Eu vou deixar ele correndo lá no meu paciente de boinha, tá? A gente vai só somar. Então, vamos ver quanto é que deu. Tudo aqui é endovenoso, né? Vocês acompanharam. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais 100, 170 ml. O total que eu vou infundir endovenoso às 6 horas. Então, a gente vai colocar aqui no balanço às 6 horas. Medicação endovenosa aqui embaixo. 170 ml. Ok. Depois, a gente tem de 6 horas também a diurese da sonda vesical de 450 ml. Então, a gente vem aqui na linha da diurese e coloca aqui a perca que ele teve, de 450 ml. E aqui nós temos um dreno. A gente precisa identificar aqui o nome do dreno. Aqui tem até o espaço. Ó. Vou colocar aqui o nome Portovac. Certo? Pronto, já coloquei aqui que é o dreno de Portovac e foi às 6 horas. Então, aqui na mesma linha da diurese. Portovac 6 horas e foi quanto essa perca? Foi 15 ml. 15 ml de conteúdo drenado. E aqui a gente tem uma nutrição parenteral, gente. Vocês se lembram que a nutrição parenteral? A nutrição parenteral, ela é aquela nutrição quando o paciente ele não tem capacidade de colocar nem a sonda nasoentérica e nem a nasogástrica. Ele não tá ele não consegue, né, fazer esse tipo de nutrição, porque ela não é a primeira escolha, devido a grande risco de contaminação, porque é um procedimento estéril feito pelo enfermeiro. Então, a gente vai precisar, ela precisa ser uma via exclusiva somente para a nutrição. E essa nutrição, ela deve acontecer em 24 horas. Não deve ser interrompida para praticamente nada. Por quê? Porque se você interromper, o paciente ele pode vir a ter uma hipotensão. Então, requer cuidado total, precisa estar bem paramentado, precisa fazer a higienização das mãos, precisa de luva estéreo, aquela medicação que você vai preparando ela de cima para baixo, certo? Então, precisa ter todo um cuidado para poder fazer essa nutrição parenteral. E aqui é 99 ml, tá? A gente vai colocar 99 ml, só que a gente precisa também fazer uma limpeza nesse catéter, certo? A gente lembra que é um catéter que pode ser a PI, é o catéter central de inserção periférica, né? Que tem a diferença, assim, de quanto que ele vai suportar. E tem o outro catéter, que é o catéter venoso central. O catéter periférico, ele é realizado tanto na veia cefálica ou na basílica, mas ele vai desembocar lá no átrio direito. Assim também como na subclave ou na jugular, todos têm o mesmo destino. Então, é um procedimento que tem que ser estéril.
Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui na nutrição parenteral, aqui NPT, a gente tá vendo aqui, e foi às 6 horas. A gente vai colocar 99, a gente coloca 99, a gente coloca mais 20 ml. Eu não tenho como fazer uma limpeza dele após, né? Então, a próxima pessoa que for fazer, trocar o equipo, todinho for fazer novamente, a NPT é que ela vai fazer essa, novamente, deixar esse acesso pérvio de novo. Então, ele tem que ser em bomba de fusão contínua e requer muito cuidado. Então, a gente coloca aqui 119, que é 99, mais 20 de soro fisiológico. Pronto, então a gente acabou aqui toda a nossa prescrição. Aí a gente vai verificar qual foi o total infundido, né? Então, eu vou dispensar aqui os líquidos eliminados e vou fazer a soma somente do que foi infundido. Então, como é que eu faço? Posso fazer linha por linha, posso fazer aqui de baixo, né? Cada coluna, somando cada coluna. Vamos somar aqui cada coluna, que fica mais fácil. 40 mais 119 mais 20 mais 80, né? 40 mais 40 mais 200, 130 mais 170 mais 30, 200 mais 298. Ficou 757 de total infundido. E o total eliminado? Quanto que foi eliminado? Vamos ver. A gente tem aqui 200 mais 450 mais 15. Pronto, aí eu vou fazer 757, que foi o total infundido, menos 665, que foi o total eliminado. 757 menos 665. Vai ficar 92 ainda positivo, o balanço final.